Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, segunda-feira! Segunda-feira. E, naturalmente, a meteorologia continua com aquelas previsões, né? Calor durante o dia, à tarde podemos ter trovoadas, podemos ter chuvas, né? Pode não chover em Belo Horizonte, mas pode chover no entorno da cidade, né? E isso é muito comum acontecer. Mas vamos esperar que a chuva, né, de vez em quando caia uma chuvinha para amenizar o calor que está forte, não é isso? Olha aqui, campanha eleitoral. O presidente Bolsonaro já está à procura de um marqueteiro. Agora o cara é presidente da República, né? E com esse fundo eleitoral de 5 bilhões, vai ter dinheiro para a campanha eleitoral, né? Os marqueteiros estão todos assim, todo mundo querendo ser, né, ir para alguma campanha, né? Só que o presidente Bolsonaro, ele foi eleito na vez passada sem marqueteiro. Quem foi o marqueteiro dele foi o filho dele, o Carlos Bolsonaro, chamado Carluxo. Ele é que fez toda a campanha do Bolsonaro no WhatsApp, né? E mandava o WhatsApp, muitos disseram que era fake news e etc. tal, mas ele mandou o WhatsApp para Deus e o mundo, usando uma expressão bem popular, né? E deu certo, né? Então, agora o Bolsonaro disse que pode ter até marqueteiro, porque o presidente do partido, do PL, né? O Valdemar da Costa Neto, que é um marqueteiro e tal, aquele negócio todo, campanha, parará, parará. Mas o Bolsonaro acredita naquela campanha que ele fez com o filho dele, praticamente, né? Então, ele quer que o filho dele tome conta, mais uma vez, das redes sociais, porque ele disse que foi rede social. E é verdade, depois da rede social, olha, o marqueteiro pouco pode fazer numa campanha política. Porque hoje a rede social é uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Aliás, o Lula está com o mesmo problema, né? Também está querendo arranjar um marqueteiro, o alto comando do PT tem reunido, porque ele ainda não definiu o candidato a vice dele, mas tudo faz crer que vai ser o Geraldo Alckmin, né? E eu fico me lembrando aqui de como era PT e PSDB, né? Ou seja, tem o PSDB do Fernando Henrique, do Geraldo Alckmin, do Zé Serra, do Zé Aníbal, do Pimenta da Veiga e tantos outros aí, o Eduardo Azeredo e etc. E tem o PSDB do Dória. Me parece que esse PSDB do Fernando Henrique tá mais para ficar com o Lula do que para ficar com Dória. Olha como é que são as coisas da campanha eleitoral, né? É uma coisa interessante, né? Você quer saber de traição, é na campanha eleitoral, né? Na campanha eleitoral que as traições... Até porque o senhor João Dória, né, que foi levado para a política pelo Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin era governador de São Paulo e bancou a candidatura dele para prefeito de São Paulo, né? E depois ele traiu o Alckmin, né? Na campanha eleitoral que o Alckmin era candidato à presidência da República, ele apoiou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tinha os votos, né? Então ele queria ficar do lado de quem tinha voto, né? E assim ele se elegeu governador de São Paulo. Como se elegeu aqui o Zema, que no último momento também ficou do lado do Bolsonaro. E assim todo mundo que foi para o lado do Bolsonaro se elegeu, né? Ele se elegeu. O Bolsonaro de vez em quando fala, esteve na minha campanha, se elegeu por causa da minha campanha. E muitos se elegeram assim, né? Por causa da campanha do Bolsonaro. Agora vai ser diferente, porque o Bolsonaro já é presidente, né? Sabe que o poder desgasta. Não é moleza, não. Você, como candidato, você promete mudar o mundo, né? Só que quando você senta na cadeira, a coisa é diferente, né? Mexer com a economia, trabalhar com a economia, essas coisas todas. Então, o Brasil está aí, sem rumo, né? Nós estamos sem rumo. Cadê um plano político que, vou fazer isso, fazer aquilo? Não tem. Aliás, nós entramos em 2022 e o presidente Bolsonaro, que foi comer um camarão, engasgou com um camarão, deu problema, né? Até hoje,
ele não reuniu o ministério dele para dizer quais são as bases do que nós vamos fazer agora em 2022. Ele está só pensando naquilo, ou seja, só na campanha política, né? Infelizmente. Pois é. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen. São antissépticas das veias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias da cidade. O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade está recebendo novos sinos. A inauguração está prevista para fevereiro. Quem conta essa história é a Gabriele Assis. Gabriele. A melodia que ecoa dos sinos é uma arte. A restauração dos sinos do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade vai permitir que essa arte seja apreciada pelos peregrinos que frequentam a serra. E, sobretudo a nós que somos mineiros, este som do sino fala muito ao nosso coração, né? A igreja sempre teve esta delicadeza e chega ao coração de Minas de uma maneira muito profunda de fazer a fé ser experimentada pelos sentidos. Então, embora possa parecer estranho, é fácil que a gente entenda que a fé desperta os nossos ouvidos pela palavra que nós escutamos, mas a fé também desperta pelo cheiro do incenso, pelo visual, da beleza de uma imagem como de Nossa Senhora da Piedade. Então, o sino quer dizer isso. É uma experiência de Deus que se faz sentir no aconchego da melodia. 8 sinos da Basílica foram restaurados. O trabalho de restauração durou cerca de 2 meses. Os sinos são de 2014 e pesam entre 40 e 210 quilos. E cada um deles tem uma melodia diferente. Da forma que vai tocar agora vão ser 4 sinos tocando por martelo, que são os 4 de trás, tá? E os 4 da frente vão tocar balançando. Aí, dessa forma a gente vai conseguir fazer um conjunto melhor de melodias. A instalação dos sinos começou nesta segunda-feira e deve ser concluída no início de fevereiro. Os 8 sinos vão funcionar de forma automatizada por placas eletromagnéticas. A data prevista é no dia 2 de fevereiro, dia da apresentação do Senhor. É o momento que nós escolhemos para dar esse presente para a Serra da Piedade e também para a nossa arquidiocese. A restauração e instalação dos sinos só está sendo possível graças à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Quem ajuda a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade é um guardião, uma guardiã deste santuário e também dos sinos. Pois os sinos é uma coisa tradicionalíssima nas igrejas, principalmente nas igrejas de Minas, né? As mais antigas. E você tem, né, os carrilhões que tocam, como, por exemplo, na Igreja do Carmo, né? Como ali na Vila Paris, nós temos ali um mosteiro também, que tem uns carrilhões maravilhosos que tocam às 6 horas da tarde, que são fantásticos, maravilhosos. E tem gente que ainda reclama dos sinos, você sabia? A comunidade aqui da igreja de São Francisco, e eu morei ali na Rua Espinosa, né? E aí eu ficava sentindo falta do badalar do relógio. Um dia eu perguntei a um vizinho, falei assim, olha, eu morava lá na Nova Esperança e eu via o badalar aqui do relógio aqui da igreja. Agora estou tão perto da igreja e não vejo mais o badalar aqui do relógio. Eu falei assim, não, é que a comunidade pediu, porque o pessoal disse que acordava muito cedo por causa do badalar do relógio, que o relógio fazia tom, tom, tom. A gente ouvia, bateu 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas e assim por diante, né? Mas eu fico me lembrando aqui da cidade de São João del Rei, que tem um tocar de sinos, pelo menos aos domingos pela manhã, né? Todas as igrejas tocam sinos à mesma hora. É um negócio assim lindo, maravilhoso, né? Você chega em Sabará também, as igrejas antigas, né? Toca o seu sino. Isso é muito interessante. Então, eu acho que é maravilhoso a gente saber que a nossa igrejinha e nosso santuário, né, nossa ermida lá de Nossa Senhora da Piedade, vai ter os seus sinos também tocando sempre. Isso é bom, não é verdade? Não só para as pessoas que estão lá, que vão naturalmente, quando o sino toca, né, você naturalmente vai ter aquela sensibilidade da religião, da fé. Isso é muito importante, né? Então, que cheguem os sinos lá da nossa querida igrejinha
de Nossa Senhora da Piedade. Aliás, outro dia me mandaram um CD com uma banda de música tocando. E era como se a banda de música estivesse chegando no adro da igreja. Ela vem de longe tocando e tal, e o sino batendo, ela vai chegando, e toca aquele dobrado lindo, uma coisa que parece que se juntam, né? O sino tocando e a banda de música tocando numa festa religiosa no interior de Minas. Tem coisa mais bonita, mais gostosa, né? E nós vamos reviver isso daqui uns tempos, né? Vamos fazer na cidade de Mariana um projeto maravilhoso, chama-se Seresta Imperial, onde as bandas de músicas da cidade, lá tem 16 bandas de música. Olha aí, uma cidade como Mariana. E essas bandas de músicas vão estar tocando nesse projeto que vai ser durante o ano todo. Vai ser muito bom. Olha, vou voltar a falar do Bolsonaro. E agora uma coisa interessante, a revista Veja trouxe como principal reportagem nessa semana uma entrevista com Valdir Ferraz, que tem o apelido de Jacaré. Ele é também um militar, me parece, da Marinha, reformado, e amigo de Bolsonaro. E desde a época que o presidente Bolsonaro largou, que foi tirado do Exército, por que o Bolsonaro saiu do Exército? Ele era capitão, né? E ele escreveu um artigo na Veja contra o soldo que estava pouco para os militares naquela época. Ele teve coragem de ir para a revista Veja e escrever um artigo, né? E por causa disso ele foi reformado, né? Foi reformado como capitão. E ele aproveitou essa reforma e foi ser candidato a vereador no Rio de Janeiro, porque aquele negócio da revista deu a ele um certo conhecimento das pessoas. Esse cara aí, ele estava na época ainda do governo militar, né? E ele foi o único cara que contestou o salário dos militares naquela época, né? Então, ele se elegeu vereador. E esse Valdir Ferraz, que também fez campanha contra o soldo, ele também foi reformado. E ele foi ser auxiliar de Bolsonaro lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Depois da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele se candidatou a deputado federal e ficou durante muitos anos como deputado federal na Câmara Federal. Esse Valdir Ferraz está contando uma história muito interessante. Primeiro que ele é muito amigo do Bolsonaro. Muito amigo. Presta bem atenção. Ele é muito amigo do presidente Bolsonaro. São tão amigos que eles se falam quase toda semana. Ele tem o telefone super de só para os amigos que o Bolsonaro tem. Ele fala nesse telefone com o Bolsonaro. Conversam sempre, vai sempre a Brasília, esteve na posse do Bolsonaro, está sempre lá reunido com ele, almoça com ele no Palácio da Alvorada e etc. Então, o cara é muito amigo do Bolsonaro e de repente ele surge dizendo que quem fazia as rachadinhas, porque está provado que o Bolsonaro fazia rachadinha, que os filhos todos faziam rachadinha, então ele está dizendo que quem fazia a rachadinha do Bolsonaro é a ex-mulher dele, a Ana Cristina Vale, que hoje é mãe do Jair Renan e vive, né, alugou uma mansão lá no Lago Sul de Brasília. Está lá em Brasília essa ex-mulher do Bolsonaro, né? Chama Ana Cristina Vale. E ele está, toda a reportagem da revista Veja, ele dizendo que o Bolsonaro não sabia da rachadinha, que os filhos não sabiam da rachadinha, quem manipulava tudo isso era a Ana Cristina Vale. Eu não sei se é uma coisa combinada, né? Porque um cara tão amigo do presidente dá uma entrevista que podia complicar a vida do presidente agora numa campanha eleitoral. Então ele está dizendo que o Bolsonaro não tem nada com isso, que o culpado é a ex-mulher dele. E diz que essa ex-mulher dele mora em Brasília para fazer uma certa chantagem com o presidente. Sempre ela aparece lá em alguma solenidade, alguma coisa, para o presidente ver que ela está ali. Porque se ela abrir a boca, o negócio vai ficar ruim para ele. Então, você veja só, um cara que é muito amigo do presidente vai dar uma entrevista a uma revista de circulação nacional importante como a Veja, né? E para dizer que o Bolsonaro não tem nada com isso. Então eu acho que foi uma entrevista arranjada. Eu tenho a plena certeza. Se você não leu, leia a entrevista que está na revista Veja.
Tá legal? Depois você fala se eu tenho razão ou não tenho. Porque um cara muito amigo não ia nem tocar no assunto. Se o cara é tão amigo e foi justamente pegar uma revista de circulação nacional para dizer que o Bolsonaro não tem nada com isso e nem os filhos dele, que o culpado é a ex-mulher Ana Cristina Valle, como é que vai ficar essa ex-mulher agora? Não sei. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aqui. Quando milhões de europeus de 12 países trocaram liras, francos ou pesetas pela moeda comum do euro, o então presidente francês declarou que a Europa estava reivindicando sua identidade e seu poder. Passados 20 anos, o euro ainda ambiciona rivalizar com o dólar. Quem fala sobre isso é a repórter Gabriele Assis. Gabriele. Adeus aos marcos, francos e liras. Em 1º de janeiro de 2002, 3 anos depois de seu nascimento oficial, os habitantes de 12 países europeus puderam finalmente ter euros nas mãos e nas carteiras. Segundo analistas, o euro é fruto de um compromisso entre os dois motores da União Europeia. A Alemanha abandonou seu querido marco em reconhecimento ao apoio dado pela França à reunificação alemã após a queda do Muro de Berlim. No início, as regras do Banco Central Europeu sobre o euro seguiam uma linha claramente alemã, na qual a estabilidade e evitar a inflação eram as únicas prioridades. Para os mais entusiastas da moeda única, o euro não era apenas um passo promissor para a unidade europeia, mas também estabelecia uma rivalidade com os Estados Unidos e o todo-poderoso dólar. Mas 20 anos depois, não há dúvida de que o dólar reina de forma avassaladora como uma divisa de refúgio internacional. Mais de 2 trilhões de dólares estão hoje em circulação e cerca de 60% das reservas cambiais dos bancos centrais estão em dólares. O percentual do euro beira os 20%, segundo o Banco Central Europeu. Ainda assim, mesmo que não represente uma ameaça direta à hegemonia do dólar, a moeda única europeia é um concorrente respeitável. E é verdade, a moeda única europeia é um concorrente respeitável. Aliás, há muitos anos que ela está a R$6 e alguma coisa aqui no Brasil. Ela não passa de R$6, sempre está em R$6. Quando o dólar estava a R$3 aqui, R$3,40 e etc., o euro já estava custando R$6, né? Então, quer dizer, a moeda europeia, não é? Eles queriam fazer o eurodólar, né? Então, fizeram o euro, que é uma moeda muito importante e que trouxe uma certa estabilidade econômica entre os países da Europa. Ou seja, você usa o mesmo dinheiro em vários países que você vai, né? A única exceção foi a Inglaterra, que chegou a participar do mercado comum europeu, mas manteve a libra esterlina como sua moeda, né? Mas os outros países todos entraram no euro. Você vai na Espanha, é euro. Você vai em Portugal, é euro. Você vai na França, é euro. Você vai na Alemanha, é euro. Você vai na Polônia, é euro, né? Então você vai em vários países ali da Europa, o euro reina tranquilamente, sem problema nenhum. E é muito interessante porque quando você entra, por exemplo, né? Você entrava, por exemplo, a gente entra por Portugal. Cheguei na Europa por Portugal. Acabou. Entrei em Portugal, eu visito todos os países do mercado como europeu sem problema nenhum, porque eu entrei em Portugal, fiz a entrada no mercado comum por Portugal. Se eu tivesse entrado pela Espanha ou por outro país, eu, sem problema nenhum, estaria andando por todos os países da Europa. Foi uma ideia maravilhosa. E nós fizemos aqui uma coisa parecida quando reunimos Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? E tentamos fazer também, mas não chegamos a ter a mesma moeda. A única coisa que fizemos até hoje é ter a mesma placa, uma placa de carro,
todos esses países, né? E chegar a admitir a Venezuela, que hoje está mais ou menos afastada desse mercado comum da América do Sul aqui, que é o Mercosul, né? O Mercosul é uma ideia para ser mais ou menos como é o mercado comum europeu. Infelizmente, né, o Mercosul aqui, cada um manteve a sua moeda, não teve possibilidade de fazer uma moeda única, né? Até porque as economias estão um disparate de economia de cada país, né? A Argentina, sempre com problema de muita inflação. O Uruguai é um país que nós chamamos é onde tem ali você pode fazer investimentos e etc, um paraíso fiscal, né? O Paraguai, todo mundo sabe como é que vive o Paraguai, né? É baseado nas importações ilegais. E aí, como é que você vai ter uma moeda única nesse Mercosul? Que está aí aos trancos e barrancos, até agora, praticamente você não palpa muito o que o Mercosul representa para esse mercado comum do nosso Cone Sul aqui na América do Sul, não é? É isso aí. Quero agradecer a vocês. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço e até lá.